Um dia você vai perceber que todo mundo ama você, mas ninguém gosta de você. E esse é o sentimento mais solitário do mundo. BoJack Horseman é uma série de animação adulta de comédia dramática, e bota dramática nisso, galera. Dentro dessa série você encontra várias questões muito importantes em relação a você mesmo, a vida, a coisas que você pode estar passando agora. Essa série é muito da hora e é por isso que eu separei 8 momentos mais tristes de BoJack Horseman, série muito adorada da Netflix. Não é o álcool, nem as drogas, nem nenhuma das merdas que aconteceram na sua carreira, nem quando você era criança. É você. Salve, salve, galera! Eli aqui, uma das animações adultas mais profundas já produzidas pela Netflix, ou podemos dizer já produzidas até hoje. O BoJack Horseman teve muitos episódios marcantes e tristes ao longo das suas 6 temporadas. O cavalo antropomorfo de meia-idade e cúmplices dele analisam emoções humanas com um microscópio e nos fazem refletir sobre temas complexos como vício, depressão, relações tóxicas, solidão e dramas familiares, aliviados por críticas ácidas e cômicas sobre a cultura pop e norte-americana. Por esse motivo, galera, selecionamos 8 momentos mais tristes da série. Mas antes, considere se inscrever aqui nesse canal. Aqui a gente fala muito sobre séries adultas, momentos marcantes desses desenhos e muito mais. Então, para você não perder nada disso, já aperta esse botão vermelho que fica aqui embaixo e ativa as notificações para ser o primeiro a receber todos esses vídeos. Então, bora lá para a lista dos 8 momentos mais tristes de BoJack Horseman. Número 1. Diga que eu sou uma pessoa boa. BoJack, galera, demorou cerca de 6 a 7 episódios para encontrar um caminho para seguir. E no momento em que ele descobriu para que lado que ele iria, a série nunca mais olhou para trás. Rumo ao pessimismo existencial, BoJack Horseman teve o seu primeiro momento de profundidade no 11º episódio da primeira temporada. Nesse momento, Diane já havia escrito um livro sobre BoJack e o estabeleceu como uma celebridade importante, mas também extremamente ridícula. Pela primeira vez, o personagem se mostra vulnerável ao implorar para que ela diga que ele é uma pessoa boa, considerando que o personagem só enxerga o verdadeiro fundo do poço quando depois ele foi o primeiro vislumbre de um personagem completamente desesperado por aprovação. O episódio termina com um silêncio de Diane com resposta. Eu queria muito que você gostasse de mim, Diane. Eu sei. Número 2. O último suspiro de BoJack. Aqui damos um salto bem grande para o 15º episódio da temporada final, mas que se parece um pouco com o clima parecido do episódio citado acima. Esse recorte se passa dentro da cabeça de BoJack, em que vemos um jantar que se parece mais com um purgatório, com as figuras mais importantes da vida do personagem: Sarah Lynn, Herbie, a mãe dele, Cordero Jackson, Crack Jack e o seu pai como um astro do Secretariat. Ao passar ao longo do episódio, descobrimos que BoJack tomou muitas pílulas de remédio e acaba caindo na piscina e se afogando. Nesse purgatório, uma gosma preta que se faz alusão à escuridão e à morte o persegue enquanto ele relembra do que disse sobre sermos incapazes de escapar de nós mesmos e dos nossos próprios demônios. Quando enfim ele para de fugir da escuridão e ela começa a engoli-la, ele pega o telefone e liga para Diane. Esses momentos soam como um último suspiro do personagem e ele pergunta à versão imaginária de Diane se ela poderia ficar no telefone com ele enquanto ele desaparecia. Número 3. Confusão mental de Beatrice. Como já ilustrado, galera, BoJack Horseman nunca foi um personagem muito simpático. E de certa forma, ao longo da série, isso foi justificado pela péssima criação e relacionamento com seus pais. No entanto, dessa forma, apesar de ser uma péssima mãe para BoJack e aparentemente uma péssima pessoa, é impossível não se sensibilizar com ela. Ao ilustrar os efeitos da doença do Alzheimer, o episódio nos leva para dentro da cabeça de Bea. No início da temporada ficou claro que ela havia se deteriorado mentalmente, mas apenas em Viagem no Tempo, 4ª temporada, episódio 11, enxergamos isso nitidamente. Além disso, o episódio ajudou a desvendar o mistério acerca da mãe de Hollyhock. A reviravolta acontece no final, quando a mente de Bea lhe concede um momento de clareza, o qual BoJack estava esperando. No entanto, no momento em que ele tem a chance, ele decide deixá-la e sai da vida da mãe. Número 4. O problema é você.
Todd, galera, geralmente não aparece na lista dos episódios tristes porque ele e o Sr. Peanut Butter são dois personagens mais otimistas e brilhantes do programa, além de serem responsáveis pelo alívio cômico. Mas isso não quer dizer que ele tenha vivido uma própria jornada de experiência ímpar as decepções. No episódio ele rompe o relacionamento com BoJack, eles podem não ter brigado para sempre, mas a amizade nunca mais foi a mesma depois da discussão. É um momento triste, galera, para BoJack perceber as responsabilidades de manter uma relação, e para nós espectadores sabemos que Todd percebeu as desculpas de BoJack. Número 5, monólogo de BoJack. Com certeza, galera, esse é um dos episódios mais comentados da série. O único monólogo de BoJack em que ele fala do funeral da própria mãe, galera. Embora o final acabe revelando em que ele estava em um velório errado, mas isso não muda o poder das palavras que foram ditas. Os 20 minutos são profundamente atraentes e o BoJack despeja as frustrações dos sentimentos em relação à própria mãe e a busca por uma própria redenção. Número 6, Princesa Caroline e Ruth. Para ter um final feliz ao lado de Zuda, Princess Caroline batalhou muito. Durante a série temos uma falsa esperança de que o relacionamento com Ralph seria uma maneira do personagem enfim ser feliz, mas isso acaba desmoronando depois da tensão de viver com um quinto aborto, galera. No episódio chamado Ruth, conhecemos um descendente distinto de Princesa Caroline, que faz uma apresentação para os colegas de classe e conta uma história de um personagem como alguém forte e feliz. Mas isso é apenas um projeto de Psy para que ela se sinta melhor. Apesar de superar as dores do aborto, Psy decide adotar um porco-espinho e o nomeia de Ruth como uma homenagem, e isso dissipa um pouco da tristeza do personagem. Número 7, lobotomia da mãe de Beatrice. A doença da Bia já apareceu nessa lista, galera, mas o arco da infância do personagem volta quando vemos a mãe dela ser lobotomizada após a morte de Cracker Jack, intercalando com cenas que BoJack reconstrói a casa antiga e o flashback dos avós ainda morando nela. O episódio A Casa Velha do Sr. Sugarman nos envolve em uma história realmente emocionante. Ao longo dos 20 minutos vemos os avós de BoJack, que inicialmente parecem ter uma vida feliz antes da morte de Cracker Jack na guerra. Depois disso, com a avó desestabilizada e o avô frio e insensível, as coisas desmoronaram quando ele a lobotomiza. Mas calma aí, galera, antes de falar do último momento bem triste, bem marcante da série, dá uma força aí, dê um trabalhão da bexiga que fazer esse vídeo sempre dá, na verdade. Mas se você tá gostando, já aproveita e deixa seu like aqui nesse vídeo, vai ajudar bastante a gente mandar esse vídeo para mais e mais pessoas. E também se inscreva aqui nesse canal, caso você gostou desse conteúdo, a gente tem muito conteúdo como esse aqui no canal. Então bora lá pro último episódio dessa lista maravilhosa. Número 8, a morte de Sarah. Inicialmente, galera, Sarah parecia um alívio cômico por interpretar uma estrela pop em decadência. No entanto, o personagem era muito real e o arco foi muito bem desenvolvido ao longo da série. Tanto porque o momento em que perdemos, ficamos com o coração partido, galera. A morte do personagem fica ainda mais intensa quando descobrimos na temporada final que BoJack esperou 17 longos minutos para chamar a ambulância para socorrê-la da overdose que ela passava, porque esse tempo poderia ter salvado ela. Ainda assim, galera, mesmo sem esse contexto todo aí que eu falei, o momento ainda é realmente esmagador. As frases finais da personagem são: eu quero ser uma arquiteta, e fecha o ciclo de um personagem com potencial extremamente perdido pelo vício em drogas e frustrações. Não é Sarah Lynn. Sarah Lynn. Momento bem tenso, né, galera? E pra quem curte a série, deve ter se arrepiado só de lembrar. Eu fecho aqui então, galera, com esse vídeo um pouco mais tenso aí, como podemos dizer, que é o real sentido que essa série quer passar pra quem tá assistindo. Momentos de reflexão à vida e tudo que se passa nesse mundo onde estamos apenas só de passagem. Muito obrigado por assistir até aqui. Vou deixando agora 2 vídeos nessa tela final, onde você vai poder curtir um pouco desse vasto conteúdo que já postamos aqui no canal. Obrigado, meu nome é Eli e eu vou ficando por aqui.